Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma verdade da palavra de Deus, num versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 7. Eu gostaria de ler com vocês esse versículo. Vocês podem jogar aqui na tela, meninos, por favor. Olha só o que a palavra de Deus diz ali. Todos os que viram isto murmuravam. Não é esse versículo. Deixa eu 19:7. Vejam o próximo versículo. Não, mais para frente. Será que é o próximo, 10. Muito bem. Obrigado, fui eu que confundi aqui. 19 verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero conversar com vocês sobre esse versículo. Sabe por que que Jesus falou isso? Essa palavra é de Jesus. Deixa o versículo aqui, tá bem? Por favor. Essa palavra é de Jesus. E sabe por que que ele falou isso? Porque ele teve uma experiência com um homem chamado Zaqueu. Eu preciso explicar uns detalhes sobre essa história para você entender. Zaqueu, ele era uma pessoa, ele tinha uma ocupação, ele era um funcionário público, muito bem sucedido na sua época, na época de Jesus. Ele era rico, ele era muito próspero. E acontece que aonde Zaqueu morava, Jesus estava passando por ali. E naquele momento em que Jesus estava passando, foi um grande alvoroço, porque Jesus era o grande assunto das conversas naquela vizinhança, naquela região. E Zaqueu então foi curiosamente ver Jesus. Ele queria ver essa tal pessoa que todo mundo estava falando que era Jesus Cristo, que ensinava com uma autoridade maravilhosa, que ministrava mensagens inspiradoras nos corações das pessoas, de fé, que operava milagres, que curava os enfermos, os doentes, ressuscitava mortos. E ele estava curioso para conhecer essa pessoa. Nada estranho, normal. E aí então, queridos, naquele momento, Zaqueu, como a Bíblia diz que ele era baixinho, e no meio de uma multidão ele não conseguia se esticar para ver Jesus, ele sobe numa árvore. E ele está lá, como quem não quer nada, em cima da árvore, vendo Jesus passar. Só não imaginava ele, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, que Jesus estava reparando nele o tempo todo. Ele achava que no meio daquela multidão, em cima de uma árvore, ele era invisível. Mas Jesus demonstra que ele nunca era invisível para Jesus. Porque Jesus subiu a cabeça, olhou para lá, para Zaqueu e falou: Zaqueu, desça depressa porque eu quero visitar sua casa. E Jesus passou quase o dia na casa de Zaqueu, ministrando palavras de Deus no coração de Zaqueu. E no final daquele dia, depois de conversarem ao redor da mesa, e Jesus responder perguntas do coração de Zaqueu, Zaqueu então toma a decisão: a partir de hoje eu quero mudar de vida. Eu quero seguir um novo caminho. E aí então ele demonstra que se arrepende da vida que estava levando. E aí ele queria então ser uma nova pessoa, dizendo até mesmo as pessoas a quem ele prejudicou, ele queria retribuir a essas pessoas como um sinal. Não era para pagar de volta a elas, mas era como um sinal de demonstrar o novo homem, a nova vida que ele estava decidido a viver. E aí então Jesus fala isso. Quando Zaqueu toma essa decisão, Jesus fala isso: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Queridos, eu quero falar com vocês sobre isso daqui. O que significa este perdido? Falar uma coisa para vocês, eu acho que talvez você já tenha entendido. Gente, em primeiro lugar, quando Jesus fala sobre... Cadê o versículo?
Em primeiro lugar, quando Jesus fala sobre o Filho do Homem, ele está se referindo a ele, tá? Observa só que coisa importante. Neste momento, ele não está falando na primeira pessoa, eu vim. Ele está falando na terceira pessoa, o Filho do Homem, mas ele está se referindo a ele mesmo. Ele está falando na terceira pessoa por causa desse título, se chamando de Filho do Homem. Na nossa língua, o filho é colocado em letra maiúscula intencionalmente porque ele não é qualquer filho, ele é o Filho de Deus. Então ele é o Filho de Deus, nascido no meio dos homens, para representar Deus aos homens e ser intercessor entre os homens e Deus. Olha que coisa interessante. Ele é o único que é reconhecido como Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Ele é o único que pode ocupar a posição de intermediário, de intercessor entre Deus e os homens. E aí então, queridos, eu gostaria de destacar com vocês, na verdade não isso, mas duas palavras que estão nesse versículo, que são de grande importância. A primeira delas é veio. E a segunda delas é propriamente a palavra perdido. Quando Jesus fala a respeito dele, ele está dizendo que ele veio. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, ele sempre foi Deus junto com o Pai eterno. Mas mesmo sendo Deus, ele não mediu esforços para deixar por um tempo a sua glória divina, para se tornar gente como a gente, para se envolver com as nossas dores, se envolver com a lástima que é o mal, o pecado, a morte, que são realidade na vida aqui nessa terra. Eu não estou contando nenhuma novidade para vocês. Todo mundo sabe que o mal é uma realidade nessa terra. Todo mundo sabe que o pecado é uma realidade com todo mundo. Todo mundo sabe que a morte é uma realidade. Ele veio se envolver com tudo isso para pagar por nós um preço que para nós é impagável, pagar no nosso lugar um preço que para nós é impagável, o preço pelos nossos pecados, para ele se fazer maldição aos olhos de Deus, e no nosso lugar, então nós passamos a ocupar o lugar de sermos aceitos como filhos amados de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus diz que ele veio a esta terra encontrar pessoas. Ele é quem vem até nós. É Ele quem está procurando pessoas nesta terra para buscar e salvar. Ele continua olhando o coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada menino, de cada menina nesta terra, para buscar e salvar a todos. Sabe por que é importante dizer isso, gente? É muito importante a gente entender que foi Jesus quem veio, porque nós não poderíamos ir até Ele. Ninguém aqui, nenhum de nós e nem eu, somos bons o bastante. Podemos fazer algo bom o suficiente para que a gente possa tocar em Deus, para que a gente possa chegar até Ele. Para o ser humano chegar até Deus é algo impossível. Apenas mesmo se Deus viesse a nós. Olha que coisa maravilhosa, gente. É por isso que Jesus, em outro momento na Bíblia, ele é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Ele veio. Sabe, gente, aquilo que aconteceu com Zaqueu, quando ele estava lá em cima da árvore, achando que a vida dele, ele era tão ocupado, que para Jesus, ele era tão, assim, um anônimo no meio da multidão. Mas naquele momento Jesus mostrou para Zaqueu. E o que Jesus mostrou para Zaqueu fica como exemplo para mim e para você. De que por menores que às vezes a gente acha que é, por simples que às vezes a gente acha que é, mas o Senhor vê cada um de nós que estamos aqui. Ele não despreza nenhum de nós. Ele sabe tudo aquilo que se passa
na nossa mente, no nosso coração. Talvez tenha algumas pessoas que estão aqui nessa noite, e eu acredito nisso de verdade, que tem pessoas que estão aqui nessa noite, mas estão extremamente indiferentes. Já viram tanta coisa, já passaram por tanta coisa, que duvidam, que questionam se é possível mesmo que Deus veja você. E queridos, essa história está registrada na palavra de Deus para mostrar como prova. Ele não se esqueceu de nenhum de nós. Ele não desistiu de nenhum de nós. Ele vê a mim e a você. Ele veio para mostrar isso. Mas eu gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante para entender esse veio, é o que ele quer dizer com perdido. Deixa eu falar uma coisa, hoje eu não vou me estender muito aqui nas teologias e nas exegeses, enfim, mas eu acho que talvez seja interessante dizer que na língua original, o sentido original dessa palavra perdido é de algo extremamente complicado. Não é perdido assim como alguém que está andando de boa. Eu acho que eu deixei 10 reais caírem no chão. Eu estou vendo seu encontro por aí. É perdido, queridos, de maneira crônica. É perdido de maneira totalmente confusa. Quando Jesus fala sobre perdido, buscar e salvar o perdido, Ele está falando sobre a consciência, o entendimento que o que Ele veio buscar são pessoas que já tentaram de tudo e chegaram ao ponto, à conclusão de que não encontraram mais saída para a sua vida, não há mais uma esperança real significativa nas suas vidas aqui na terra. É um perdido com pesar, é um perdido bagunçado, é um perdido desanimado, é um perdido de quem já viu muita coisa, de quem já passou por muita coisa e já está percebendo assim: esse mundo não tem mais nada para me oferecer que possa preencher o meu coração, que possa dar sentido para a minha vida. Inclusive, eu não sei quem é o autor, tá? Mas alguém disse em algum momento aí que toda pessoa tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Eu nasci? Por que eu sou como eu sou? Por que a minha vida é do jeito que é? Aonde eu vou parar? Qual que é o sentido da minha vida? E sabe qual que é a única forma de a gente entender a resposta para essa pergunta, queridos? Se Jesus entrar no nosso coração e der a resposta, e der o sentido para todas as coisas que a gente não entende na nossa vida até hoje. No final da conversa, Zaqueu entendeu que ele tinha uma necessidade que nem ele sabia que tinha. E talvez o Senhor trouxe você aqui nesta noite para informar você sobre a tua vida, algo que nem você sabia até hoje. Que dentro de você tem um vazio do tamanho de Deus. E que não tem nada. Se você tiver saúde, a saúde boa não vai ocupar esse espaço. Se você tiver uma vida próspera financeiramente falando, o dinheiro que você tiver, as conquistas, se você tiver a realização dos seus sonhos, nada disso será grande o bastante. Nenhuma experiência maravilhosa na vida, uma viagem, a realização de um grande sonho, de um grande projeto na vida, nenhuma dessas experiências vai ser grande o bastante para preencher o seu coração, porque somente a presença de Deus pode preencher esse lugar. Sabe, queridos, por que Jesus veio buscar Zaqueu? Porque ele foi humilde para reconhecer. Ele achava que não, mas depois ele passou a entender que havia dentro dele um vazio que só Jesus poderia ocupar e dar o verdadeiro sentido para a vida dele. Queridos, nós não nascemos para morrer. Você não nasceu para morrer. Eu não nasci para morrer. Nós não nascemos para cuidar da nossa vida, resolver os problemas desta terra, nessa terra, e a gente chegar no final com a tranquilidade de que a gente fez as coisas certas como deveriam ser feitas. Deixa eu falar para você,
se você tem vivido achando que o viver é isso, ter uma vida em ordem, estar com as contas em dia, conquistar algumas coisas para ter uns momentos de alegria, eu preciso falar para você em nome de Jesus, isso é muito pouco para ser um motivo para você viver. Existe algo maior, existe algo que te leva além, não só você, mas a mim também. E o Senhor falou isso a Zaqueu e falando a mim também. Inclusive um pouco antes, ele vai falar no próprio Evangelho de Lucas, ele vai dizer, existem muitas pessoas que até creem em mim, mas elas não acham que precisam de mim. E tudo bem, se elas acham que não precisam de mim, porque eu não vim para aquelas pessoas que se acham sãs, que acham que são autossuficientes. Eu vim para aqueles que reconhecem que são doentes, que são carentes, que precisam de Deus, que precisam da presença de Deus. Quando Zaqueu se deu conta, eu estou perdido. E o que é esse estar perdido? É todas as vezes que a gente tenta encontrar felicidade sem Deus. E você saber que você vai rodar e não vai achar. É tentar de todas as formas encontrar o sentido na vida e perceber, eu desisto. A pessoa que se vê como perdida é aquela que desiste. É aquela que percebe, chega, eu não vou mais procurar em lugar nenhum. É para essas que Jesus veio. E se você é essa pessoa nessa noite, Jesus veio aqui para se encontrar com você também. Pode desligar aqui, por favor. Pode desligar isso aqui. Jesus veio aqui para se encontrar com você também. Ele está procurando. Ele está procurando os Zaqueus aqui nesse lugar, nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui só por curiosidade. Talvez você tenha vindo aqui só para participar de um evento. Mas Jesus veio aqui para se encontrar com você. Ele veio aqui para dizer para você, talvez você está com a vida toda ocupada. Talvez você até esteja cheio de projetos. Porque eu acredito que Zaqueu era muito ocupado e cheio de projetos também. Mas talvez nessa noite você está percebendo que você nasceu e que Jesus veio por algo maior do que tudo isso que você tem se dedicado tanto na sua vida. É a você que Jesus quer falar nessa noite, nesse momento. Portanto, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Por que eu estou pedindo para todos fecharem os seus olhos? É porque esse momento de oração é um momento muito particular. Não tem nada a ver com as pessoas que estão do seu lado. É algo seu, é algo entre você. É Zaqueu e Jesus, é você e Jesus. Será que você está entendendo que o Senhor Jesus está mostrando para mim e para você que dentro de cada um dos nossos corações existe um lugar, um vazio, que nada pode ocupar, preencher, a não ser a presença de Jesus, o amor de Jesus? Será que você está entendendo isso, meu amigo? Será que você está entendendo isso, minha amiga? Zaqueu, naquele mesmo dia, ele teve a humildade, ele teve a coragem para bater no peito e perceber, eu não fazia ideia disso, mas a partir de hoje eu quero viver essa vida. A partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ter um verdadeiro sentido pelo qual vale a pena viver e fazer todas as coisas. Será que você é essa pessoa? Se é isso que você quer, se esse é o desejo do teu coração, talvez você já tenha percebido nessa noite, quando nós participamos do pão e do cálice, com alegria reunido no meio dos irmãos, quando nós chamamos estes irmãos aqui na frente, porque eles decidiram caminhar com Cristo e encontrarem o sentido do seu viver com Cristo. Talvez você seja o próximo, talvez você seja próximo, talvez você veio aqui para receber o teu milagre no teu coração. Se é isso que você quer, o que você precisa é fazer uma aliança com Jesus.
e convidar Jesus para preencher esse vazio que só Ele é capaz de preencher dentro do seu coração. Quem aqui quer fazer uma aliança com Jesus? Levante sua mão, por favor, porque eu quero orar com você nesse momento. Levante sua mão aí. Não é para mim que você está levantando sua mão, tá bem? Você está levantando a sua mão é para Cristo. Você não está fazendo uma aliança com o pastor, você não está fazendo uma aliança com a igreja, você está fazendo uma aliança com Cristo. Amém? Mantenha a sua mão levantada, deixa ela levantada. Eu quero orar agora com você. A você que hoje está dizendo chega. A você que hoje está desistindo de ficar por aí procurando, perdido. Eu quero orar com você que nessa noite pode dizer no seu coração: eu encontrei, eu não preciso mais procurar. Amém? Mantenha a sua mão levantada, eu quero orar com você. Senhor Jesus, assim como o Senhor disse no versículo 9 de Lucas 19, hoje entrou salvação nesta casa. Eu quero declarar aqui dentro desta casa de oração, hoje entrou salvação nesta casa. Porque o Senhor veio procurar, o Senhor veio buscar e salvar aqueles que se reconhecem como perdidos. E Pai, estas mãos que se levantam para Ti, estas mãos que se levantam, porque, ó Deus, querem nesta noite resolver com o Senhor essa necessidade, ó Pai, de propósito, essa necessidade de sentido, de ter, ó Deus, o seu coração preenchido, ó Pai, não alguns espaços, mas uma vida, ó Pai, satisfeita, uma vida totalmente satisfeita, satisfação em Deus, satisfação na presença de Jesus nos seus corações. É isso que eles querem, Pai. É por isso que eles estão levantando com toda a sua fé, com toda a coragem as suas mãos para Ti, Jesus. Eu quero em Teu nome, Jesus, abençoar estes corações. Eu quero declarar nesta noite que os nomes dessas pessoas estão escritos no livro da vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que os seus pecados estão perdoados porque Jesus pagou o preço. Creia nisso. Não importa que pecados você tenha cometido, o que importa é que o sacrifício de Jesus é grande o suficiente. Creia, a partir de hoje, uma nova história está começando. Creia, a partir de hoje, uma nova pessoa está nascendo. Creia, a partir desta noite, aquilo tudo que você sentia necessidade, aquilo tudo que você procurava, você não precisa procurar mais, porque você encontrou as fontes de água viva. Jesus veio te buscar, Jesus veio te salvar, e vocês se encontraram nessa noite, aleluia. E os anjos fazem festa nos céus, e a igreja faz festa na terra, porque o Senhor continua fazendo milagres nas vidas de pessoas até hoje. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor fez isso na minha vida. E eu acredito que se o Senhor fez isso em mim, o Senhor pode fazer em qualquer um deles aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E te agradeço em Teu nome. Amém.